pertence a nosso Senhor Jesus. Toda honra, toda glória, todo poder, toda majestade está no nome de Jesus. E com essa palavra eu saúdo você, meus amigos, eu saúdo vocês que estão ao alcance desta voz. Um bom dia na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz do Senhor Jesus vem reinar, vem repousar na sua vida e na vida da sua família. Aleluia! Soberano, eterno Pai, glorioso Deus, meu Deus, estamos aqui neste propósito para levar o conhecimento da Tua palavra ao coração dos ouvintes. Ó meu Deus, que só possa pelejar na vida deles, confirmar o Teu propósito, os Teus desígnios, ó meu Deus, na vida dessas pessoas. Ó meu Deus, eu coloco a vida deles, eu coloco, meu Deus, a sua empresa, sua família, ao Teu cuidado, no nome do Senhor Jesus. Mas que Tua palavra venha penetrar no coração deles e que eles venham se converter a Cristo. Ó meu Deus, eu coloco a vida deles, os problemas deles, ao Teu cuidado, no nome do Senhor Jesus. Agora estaremos trazendo a palavra de Deus ao seu coração nesta manhã, aonde que foi reservada esta localidade para que eu possa administrar a palavra do Senhor ao seu coração. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 23, que diz assim: porque passando eu e vendo os vossos altares, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. É o que eu vos anuncio. A palavra de Deus nos fala a segunda viagem missionária de Paulo, aonde que a palavra de Deus nos diz, aonde que o homem de Deus, o apóstolo Paulo, chegou de frente da porta da cidade de Atenas. Ele viu muitos altares naquela cidade. Cada um tem um Deus. E a palavra de Deus nos diz que aquele povo de Atenas adorava ou adora Deus Diana. O que significa Deus Diana para eles? É o sol. Tem jeito de dobrar nosso joelho diante do sol e pedir algo para Ele e Ele nos conceder? Misericórdia. Que palavra é essa? Tem jeito da pessoa dobrar seu joelho diante do sol e pedir a Ele nos dê uma bênção, e Ele vai nos dar? É a palavra de hoje que vou estar trazendo aqui nesta localidade. A palavra de Deus nos diz que aquele povo vivia na idolatria. E a palavra de Deus nos diz que a idolatria está sendo contra Deus. Faça uma boa viagem, motorista. E a palavra de Deus nos diz que a idolatria está se prostituindo contra o nosso Deus,
se prostituindo contra o nosso Criador, contra o nosso Deus. E a palavra de Deus nos diz, vou chegar lá no Velho Testamento, a palavra de Deus nos diz que Tera, um homem idólatra, um homem que era o pai de Abraão, e a palavra de Deus nos diz que naquela época o povo vivia sempre se prostituindo contra Deus. E a Bíblia nos relata, nos mostra tão clara, que aquele povo fazia uma imagem e o adorava, dizendo que era o Deus deles. Naquela época que não tinha lei, que Deus não tinha constituído lei contra o povo. Mas você é corajoso, pregador Donizete, falar uma coisa dessa? Eu estou aqui para poder trazer a genuína palavra de Deus ao seu coração. Aquele que coloca as estátuas, que coloca outras coisas em prioridade, em primeiro lugar, no seu coração, está se prostituindo contra Deus, contra o nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia nos fala aqui que aquele que coloca essas coisas em prioridade, em primeiro lugar no seu coração, está se prostituindo, e a ira de Deus vai cair sobre ti. A Bíblia nos fala que Tera era um homem que fazia imagem, escultura, e vendia, dizendo que era deuses que podia resolver a situação das pessoas. E a Bíblia nos fala que naquela época o povo vivia a alta penalidade na sua vida, e a ira de Deus caiu sobre aquele povo. E a palavra de Deus nos fala que Deus abominou, destruiu aquele povo, porque não adorava ao nosso Deus, não prestava culto ao nosso Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 21, que diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, invocar o nome do Senhor, será salvo. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8, parte A, que diz: chegai a Deus, e Ele chegará a vós. Deus é Deus, Deus é aquele que fez, é o Deus que fez tudo que nesse mundo, e que nesse mundo há. E se aquele que não se reverenciar ao nosso Deus, não prestar culto ao nosso Deus, vai estar prestando contra o nosso Deus. Nós temos que se aproximar de Deus através de Jesus Cristo. E a palavra de Deus nos diz: naquela época o povo vivia a esta penalidade, e os acontecimentos daquela época é sombra do futuro, do qual que ia acontecer. Eu tenho que falar a verdade para você não passar enganado, você não passar despercebido contra a palavra de Deus. Eu sempre tenho citado 4 versículos para vocês. Será realmente você tem examinado as Escrituras? Eu vou falar de novo para você meditar nessas mensagens, para você entender o projeto de Deus que foi lançado
para mim e para você e para nós. A Bíblia nos fala que nós devemos prestar culto ao nosso Deus, entregar nossas vidas ao nosso Senhor Jesus, para que Ele possa pelejar por nós. Invoca o nome do Senhor Jesus, busque a presença do nosso Senhor Jesus, para que você alcance a sua salvação. Não tem outro ser, não tem outra pessoa que pode nos levar até a Deus, a não ser Jesus Cristo. E a palavra de Deus nos fala naquela época, o mundo, a Bíblia nos fala que a nação egípcia, significado é o mundo, e a Bíblia nos fala que naquela época, o povo do Egito prestava culto a vários deuses, e eles faziam aquelas estátuas e o adorava. A palavra de Deus nos diz: o povo do Egito, o velho Egito, eles tinham vários deuses. No livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nas cartas paulinas, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que fala: os deuses deste século, cegaram o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho de Cristo Jesus não venha lhe resplandecer. Quando fala deuses, já está falando o próprio Satanás. Satanás tem cegado o entendimento da humanidade, para não entender, para que ele jogue a escama nos seus olhos, para você não entender a palavra de Deus. Você pode meditar na palavra de Deus, mas você não vai entender, porque o Satanás tem cegado o seu entendimento e colocado escama nos seus olhos. Está vendado, não vê nada, não enxerga nada, vê, mas não entende, lê, mas não compreende as mensagens que você lê, por motivo que o Satanás tem cegado o seu entendimento. Vou falar de novo, nas cartas paulinas, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, medite. E o 4 versículo vou deixar de novo para você. Lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, medite. Se você não entender, você pode chegar em mim, que eu vou explicar para você. Ou então você procura uma pessoa que você conhece, que conhece a palavra de Deus, ele vai te explicar. No livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, medite também. No Evangelho de Mateus, capítulo 22, Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29, medite. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, medite também, para você entender do qual que eu quero falar contigo, do qual que a palavra de Deus quer falar com você. Se você não entende, você peça ajuda ao Espírito Santo de Deus, ele vai te dar discernimento da palavra de Deus, e você vai entender. Só o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador, faz que o homem, quando fala o homem, refere tanto o homem também como a mulher. Você vai entender a palavra de Deus. E a Bíblia nos fala, naquela época, o velho Egito prestava culto aos deuses do qual que não tinha solução.
fazia aquelas estátuas e dizia: esse é o nosso Deus. E a Bíblia nos fala, quando Moisés tirou o povo do Egito, o povo de Israel do Egito, levando para a terra prometida, a palavra de Deus nos diz, quando Moisés e Deus subiu na Monte Sinai, e a palavra de Deus nos diz, naquele momento, quando Moisés estava escrevendo os 10 mandamentos da palavra de Deus, aquele povo que saiu do Egito, o povo de Israel, muitos dos egípcios seguiram esse povo. Como Jesus adorava, prestava culto às imagens, a palavra de Deus nos fala que esse povo, e Moisés, o irmão de Moisés, Arão, juntou todos os ouros que tinha e fez um bezerro do qual dizia que era o Deus deles. E Deus falou para Moisés: Moisés, o meu povo está prestando culto à imagem, fez um bezerro dizendo que é Deus deles. E a palavra de Deus nos fala, Arão, aliás, Moisés se irou e quebrou as pedras onde estavam escritos os 10 mandamentos, e pegou aquele bezerro e quebrou, porque estava prestando culto a essas imagens. E a Bíblia nos fala que é abominação aos olhos de Deus, está se prostituindo contra o nosso Deus, e tudo aquilo, porque não tinha temor a Deus. Aquele povo não podia seguir o povo de Israel, o povo idólatra. Eu tenho que falar isso para você. Eu estou aqui para poder falar a verdade. A palavra de Deus nos fala, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, que fala: conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36 do mesmo capítulo 8, que diz: se o Filho libertar, verdadeiramente serei livre. O Filho é Jesus Cristo, e nós alcançará a salvação. Eu faço apelo com a sua vida. Não estou pregando religião, mas sim estou pregando Jesus para com a sua vida. A Bíblia nos fala: aquele que presta culto a outras coisas que não tem solução, que não presta culto ao nosso Senhor Jesus, ele está condenado, ele está perdido. A Bíblia é clara, a Bíblia mostra claramente que todo o poder, toda a autoridade está no nome de Jesus. Não tem outro ser, não tem outra pessoa a não ser Jesus Cristo. Voltando à palavra de Deus, e a Bíblia nos fala, naquela época, o povo de Israel estava prestando culto à desobediência ao nosso Deus, porque tinha aceitado outras pessoas que não eram do povo de Israel, uma nação, outras pessoas de outra nação, que não tem solução em vossas vidas, que não tem saída em vossas vidas, na sua nação. Um povo idólatra, um povo pagão, um povo que prestava culto a outras imagens. E a palavra de Deus nos fala que Deus abriu a terra e até engoliu essa pessoa. Misericórdia. A Bíblia nos mostra dessa maneira. Aquele povo que não tinha temor a Deus,
Deus fez que a terra se abrisse e engolisse as pessoas, por motivo da desobediência à palavra de Deus. Assim como Moisés escreveu os 10 mandamentos, e a Bíblia nos fala que aquele povo que tinha conhecimento da palavra de Deus e foi desobediente, Deus abominou essas pessoas, abriu a terra e a terra engoliu essas pessoas, por motivo da desobediência à sua palavra, do qual que nós devemos prestar um culto racional ao nosso Deus. Meu Deus, que palavra é essa? Mas eu tenho que falar a verdade para você. Eu tenho que mostrar a realidade para você. Se você não tiver entendendo, não tiver acreditando, sente junto comigo que eu vou explicar para você, dentro da palavra de Deus, aonde que nós não podemos fugir da realidade da palavra de Deus. Não podemos não fugir do qual que a palavra de Deus nos mostra, aonde se eu não falar a verdade, o teu sangue, quando você morrer, o teu sangue vai cair sobre meu ombro. Eu não posso deixar acontecer isso. Eu tenho que falar a verdade. Eu tenho que mostrar a realidade para com a sua vida, aonde que muitos morreram, todos os momentos, todas as horas, todos os minutos, tem alguém morrendo, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E como está a sua vida diante de Deus? Como está a sua vida diante do nosso Criador? A Bíblia nos fala que nós devemos pregar na hora e fora de tempo, em todos os momentos, para você ouvir a palavra de Deus, para você não falar no grande dia do Senhor, você não dizer: Senhor, eu não vi a tua palavra. Jesus não vai colocar por inocente. Jesus não vai colocar ninguém por inocente, porque todas as pessoas ouviram a palavra de Deus no grande dia do Senhor. A Bíblia nos fala também, sempre Deus fazia um propósito, sempre Deus fazia os propósitos para que a humanidade viesse se aproximar de Deus. Cada vez que Deus fazia um propósito, as pessoas se apartavam dele. Nós não devemos se apartar de Deus, nós temos que se aproximar, do qual que eu falei nesse instante, do qual que no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8, parte A: chegai a Deus e Ele chegará a vós. A Bíblia nos fala, quando se aproxima de Jesus Cristo, nós se aproxima de Deus. Entregue sua vida a Jesus Cristo. Não deixe que o inimigo da nossa alma, que é o Satanás, venha querer triunfar sua vida, não, mas adquire a sua salvação. O único que pode nos conceder a salvação é Jesus Cristo, falando da palavra de Deus, aonde que todos devemos examinar as Escrituras, examinar a palavra de Deus, para que nós não podemos passar despercebido. No livro de Josué, de Oséias, capítulo 4, versículo 6, que fala, do qual que eu falei para você meditar, mas vou falar para você: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. No livro de Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29, que fala:
errai, porque não conheceis as Escrituras e o poder de Deus. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, que fala: examinai as Escrituras, porque ela contém a vida eterna. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, que fala: examinai as Escrituras dia e noite, para que seu dia seja prolongado sobre a terra. Examine as Escrituras, para você não passar despercebido, para você não passar enganado pelas heresias que está acontecendo aqui nesse mundo. Muitas heresias estão acontecendo, e muitas coisas feias estão acontecendo, porque o Filho do Homem está às portas. O Filho é Jesus Cristo, o homem é Deus, o Deus é o nosso Criador, Jesus é o nosso Salvador. A Bíblia nos fala, a palavra de Deus nos diz que aquele povo de Roma, agora vou entrar do outro lado, aonde que a palavra de Deus nos mostra, o povo de Roma, quando um imperador morria, ele era reverenciado como Deus, misericórdia. Era considerado como Deus para eles. E assim como está perdendo a credibilidade do povo de Israel, está perdendo a credibilidade, a obediência do povo de Israel. Eles colocou uma coisa, e quando um dos discípulos de Jesus morria, eles eram considerados como Deus para eles, para que não viesse perder a autonomia, a autoridade do povo de Israel. E a palavra de Deus nos diz que aquele povo fazia essas coisas, o povo de Roma, e é por isso que todas as pessoas prevaleciam naquela função, sabendo que é errado na vida das pessoas se reverenciar diante daquela estátua, é o qual que o povo de Roma fazia, onde que todos tinha prestar culto àquelas imagens, aonde que não tem solução, aonde que a Bíblia nos fala, no livro de Salmo, número 15, que fala a respeito, aonde que a Bíblia nos relata: tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem braço, mas não palpa, tem pé, mas não anda, nem um som algum sai da sua boca, e o faz e o adora. Hoje não é diferente. No dia de hoje não é diferente. Quando eu estava na idade de 7 a 8 anos de idade, eu fiquei cego alguns meses. Aí minha mãe e meu pai, como nós não tínhamos conhecimento da palavra de Deus, eles fez um voto para aquele tal que diz: dia 13 de dezembro, Santa Luzia, desde onde que não tem nem sequer na Bíblia. Quando chegar naquele dia, no dia 13 de dezembro, eu me reverenciava diante daquela estátua. Mas quem fez que eu viesse ter visão não foi aquela coisa incrédula, uma coisa que não tem solução. Mas se Jesus me fez que eu viesse enxergar, mas não foi aquela coisa
que se chama a deusa dos olhos, Santa Luzia, algo que nem sequer tem na Bíblia. É o povo de Roma fazia aquelas coisas, enganando o povo, sendo enganado pelo Satanás, e enganava a si mesmo. A Bíblia é clara, nós devemos examinar as Escrituras. Aí depois vem São Pedro, São Jorge. São Jorge nem sequer tem na Bíblia, que lutou sobre aquela coisa, dragão, nem sequer tem na Bíblia. E a Bíblia nos fala também, aquele povo, Roma, o imperador de Roma, a filha da sua esposa, a rainha, a filha dela estava dançando diante do imperador, mas o imperador não conheceu aquela moça, que era filha da sua esposa, a rainha. E a Bíblia nos fala que o homem, o imperador de Roma, falou para aquela jovem, se ela dançasse para ele, ela podia pedir o que ele quisesse sobre o reino dele, ele concederia. Assim como o imperador de Roma amava muito o homem de Deus, João Batista, e a Bíblia nos fala que aquela mulher, a mãe da moça, falou, me peça, assim como que ele falou que podia pedir tudo que ele quisesse, que ele concederia. Aí a mãe da moça, que é a rainha, a esposa do imperador de Roma, diz, me peça a cabeça de João Batista. E a palavra de Deus nos fala, aquela jovem dançou para o imperador de Roma, e ele pediu, eu quero a cabeça de João Batista no prato. E a Bíblia nos fala como o imperador amava muito João Batista, ele não podia voltar atrás, porque ele era o rei, o imperador de Roma. Ele não podia voltar para trás da sua palavra, e ele concedeu a cabeça de João Batista para aquela jovem, pelo pedido da rainha, a mãe da moça. E ele ficou triste, porque ele muito amava João Batista, mas como ele falou que era jovem, que podia pedir o que ele quisesse, ele consideraria, ele não podia voltar atrás a sua palavra. E a palavra de Deus se cumpriu, e ele pediu a cabeça de João Batista. E hoje, e aquele povo o adorava. Depois que ele morreu, degolaram seu pescoço, sua cabeça, e a Bíblia nos fala que o imperador colocou ele como Deus, e todos se reverenciavam. E hoje também. E a Bíblia também nos diz como Maria, mãe de Jesus, concedeu à luz o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. E a Bíblia nos fala, e hoje as pessoas colocam ela como a mãe de Deus, sabendo que Deus não tem mãe. Deus é tudo. Deus não tem pai, não tem mãe. Deus é pai. Deus é tudo na vida do ser humano. E hoje as pessoas colocam ele como mediador, sabendo que Jesus é o mediador, o único mediador.
entre Deus e o homem é Jesus Cristo. O homem não tem outro ser. Muitas pessoas colocam Maria, muitas pessoas fazem perguntas para mim: por que tu não gosta de Maria? Quem disse que nós não gostamos? Maria é nossa irmã em Cristo Jesus, mas não é rainha. A Bíblia nos fala que nós devemos falar a verdade. Se Ele, o único que pode interceder por nós é Jesus Cristo. Jesus é o nosso mediador. A Bíblia nos fala: se alguém pecou, tem um advogado que pode nos perdoar, que é Jesus Cristo. Jesus é o nosso advogado, Jesus é o nosso mediador, que está ao lado do Pai, intercedendo por nós, para que nós podemos alcançar a nossa salvação. Eu falei, torno para de novo. Eu faço apelo com a sua vida: entregue sua vida a Jesus Cristo. Não seja enganado, não engane ninguém com as suas palavras, mas adquire Jesus, adquire a palavra de Deus em você, para que você possa alcançar a sua salvação. O único que pode interceder por nós é Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, não é por onde que vem falar que o Espírito Santo do Senhor vem falar fortemente ao coração dos ouvintes. Oh meu Deus, eu coloco essas pessoas, as pessoas que não fez um compromisso com a sua palavra, eu coloco essas pessoas nas tuas mãos. Peleje por eles, abre os olhos espirituais deles, para que eles possam enxergar a realidade. Oh meu Deus, oramos e profetizamos as bênçãos do Senhor, a salvação na vida deles, para que eles possam invocar o nome do Senhor Jesus, que eles possam alcançar a sua salvação, em nome do Senhor Jesus.